meu povo, a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Meninas que Oram Podcast. E hoje, nosso episódio é uma edição especial, Meninas e Homens que Oram Podcast. Sim, se acostumem, porque aqui nós não teremos apenas convidadas mulheres, nós teremos também meninos, homens de Deus participando conosco. Então, nós vamos estar trazendo essa edição sempre. E claro, eu já quero aqui, apresentar o nosso convidado, que eu estou tendo a honra de receber aqui nesse nosso espaço. Quem é o nosso convidado de hoje? Eu fiz até um roteiro aqui para falar sobre ele, tá? Ele é diácono, ele é cantor, ele também é missionário, tem um projeto, desenvolve um trabalho missionário chamado Atos 29. Ele também é estudante de psicologia, está quase lá, será meu colega de profissão. Ele disse que não se importa, então por isso eu vou falar 30 anos de idade. Congrega na Assembleia de Deus em Feira de Santana. E é claro que eu estou falando do meu amigo Gabriel Reis. Gabriel, é um prazer estar te recebendo aqui hoje no Meninas e Homens que Oram Podcast. Sou muito grata por desfrutarmos dessa amizade, dessa comunhão e de sermos tão abençoados pelo seu ministério. Fique à vontade, pode cumprimentar o povo, esse espaço é todo seu. Que é isso, gente. A alegria, o prazer é todo meu. Aliás, paz do Senhor, pessoal. Eu estou tendo o privilégio de participar desse podcast, o projeto Meninas que Oram, e meninos também. Com É um certeza. projeto que eu tenho uma total admiração, assim como pela sua vida também, Ítila. E eu tenho certeza que será uma manhã muito edificante, porque nós estamos na presença do Senhor. Amém, amém, amém. E só para lembrar, Gabriel já esteve conosco aí na conferência Meninas que Oram. E vai que, só um spoiler, vai que ele esteja conosco mais uma vez na conferência Meninas que Oram 2025. Meu povo, então aproveita aí, já manda aí o link para amigos, manda para os parentes, para a família, manda para todo mundo, porque eu creio que será um momento de muita edificação. Nós vamos estar conhecendo aí um pouquinho, da história do Gabriel Reis, até porque, como nós estávamos comentando ontem, não é só a vida de alguém que exerce o ministério, não é só o microfone, não é só aquele momento onde as pessoas nos assistem ali, no culto, há todo um histórico, os bastidores, enfim. Então, que essa manhã você seja marcado por tudo que o Senhor vai trazer para nós através da vida do meu amigo cantor Gabriel. E Gabriel, nós já queremos aí, que você conte para nós um pouco. Enfim, você nasceu no lar cristão, muita gente, e nós não temos nenhum problema, com relação a isso, muita gente já nasce dentro de um contexto evangélico, pais ali que às vezes estão envolvidos na rotina da igreja. E nós queremos conhecer um pouco da sua história, como você conheceu Jesus, como nasceu o seu ministério. Vá contando para nós aí, que nós queremos ser edificados através da sua história de vida. Claro, claro, claro. Eu já nasci em berço cristão, né? Apesar de apenas a minha mãe ser cristã, o meu pai nunca foi cristão. Meu pai já aceitou a Jesus no leito de morte, mas eu já nasci em lar cristão, né? Minha mãe, desde que eu nasci, já me levou para a igreja. Na verdade, eu sou filho de uma promessa, não é? Uhum. Aliás, minha mãe teve 3 filhas, a Graziele e a Gabriele. Antes da Graziele veio a Débora. Porém, a Débora veio a falecer ainda antes de 1 ano de idade. E após o falecimento da minha irmã, Débora, minha mãe e meu pai queriam ter um outro filho, mas não tinham mais condições, né? E aí, de repente, minha mãe estava em um círculo de oração,
na Assembleia de Deus do Pedro Braga, lá em Alagoinhas, e de repente Deus usou uma irmã no círculo de oração para ela e falou bem assim: mulher, você dará a luz a um menino, Eita, e glória. esse menino louvará ao meu nome. E de repente, no ano de 94, minha mãe engravidou do Gabriel, e no início do ano de 95, Gabriel nasceu. E Gabriel louva ao Senhor, e assim como foi profetizado naquele tempo, agora está se concretizando, conforme a profecia. Então eu já cresci nesse contexto cristão, desde muito cedo. Minha mãe me levava para a igreja, desde muito cedo eu já cantava na casa do Senhor. Amém, amém, amém. E hoje Gabriel está aqui conosco compartilhando a sua história. Mas nós queremos entender o seguinte, né? Sua mãe recebeu, né? Ouviu as promessas do Senhor. Mas nós queremos entender a partir de que momento, né? Você teve esse encontro, esse contato. Porque nossos pais nos levam, né? No seu caso, sua mãe te levou, te apresentou o caminho da fé, você foi inserido nesse ambiente. Porém, chega um momento que nós passamos a ter as nossas próprias experiências espirituais. Nós não vivemos mais daquilo que nossos pais nos contam. Claro que somos edificados através disso. Mas nós queremos entender aí se você desde sempre tinha ciência dessa promessa, como foi o momento que o Senhor te fez compreender, se você aceitou isso de forma muito tranquila, como era o seu contexto, né? Minha mãe nunca me deu muitas escolhas, né, durante a minha infância. Ela nunca me deu muitas escolhas. Eu me recordo muito que eu sempre acordava na madrugada com a mão da minha mãe na minha cabeça, orando, e minha mãe falava: Deus, eu não criei o meu filho para o mundo. Eu criei o meu filho para ser um profeta. Essa era a frase dela. Então, ela nunca me dava muitas escolhas. Na minha infância, eu nunca tive outras oportunidades que minha mãe não deixava essas oportunidades surgirem, né? Ela levava tudo ao pé da letra, né? Mas, durante um período da minha vida, claro da minha adolescência até o início ali da minha juventude, eu tive, sim, um período de inconstância, né? Na presença de Deus, vivenciei muitas fases, muitas crises existenciais, muitas crises na minha identidade, e nesse período instável, a gente realmente permite que muitas influências mundanas entrem na nossa vida, e foi um período muito difícil, mas foi a partir desse período que de fato eu criei a minha identidade no Senhor, e essa identidade me traz até aqui hoje, né? Quando você fala desse período de instabilidade que você vivenciou, você chegou a passar um tempo fora da igreja, algo do tipo? Passar fora da igreja eu nunca passei. Eu acho que pior do que Sim, passar sim, fora da igreja era estar dentro da igreja perdido. sim, Seria sim, mais ou menos sim. assim. Eu tive esse período de estar dentro da igreja, mas perdido. Ou seja, é, na sexta e no sábado eu aprontava, mas no domingo eu estava no culto. Meu Deus, meu Deus. Eu tive esse período na Quando vida. você falou que a sua mãe não te deu muitas oportunidades, a gente fica imaginando aí que o Gabriel tenha sido um pouquinho trabalhoso, né, gente, no bom sentido, mas nós glorificamos ao Senhor por ter essas mães que não nos dão muitas oportunidades. E, de fato, como o Gabriel falou, o pior estado necessariamente não é quando alguém se assume, né, ou admite estar fora ali do contexto da igreja. É quando nós estamos inseridos dentro do sistema religioso, mas vivendo dessa forma, distante de Deus. E como acho que cantava o Voices, eita, que agora eu fui longe. Perdidos na casa do Pai. O Justamente.êutico, né? Ou seja, Aham. eu estou aqui, mas eu estou no terceiro andar, estou Uau. distraído, né? Mas que bom que o Senhor te encontrou. Então foi a Amém. partir daí que a sua Foi. identidade foi firmada. Foi firmada. Conte mais para nós sobre isso. Foi a partir daí que minha identidade foi firmada em Cristo, né? Porque são desses momentos que surgem experiências, né? E eu sempre costumo falar, o que nós precisamos, de fato, eu sempre falo para as pessoas que eu lidero na minha igreja, eu lidero no projeto missionário, eu sempre falo da experiência viva que nós precisamos ter com Deus. O que vai firmar a nossa vida com Ele, de fato, são as nossas experiências. E
esse período de turbulência, né, de identidade, de crises que eu vivi, de inconstância na igreja, me geraram muitas experiências com o Senhor. Eu passei até então a enfrentar alguns problemas, até mesmo psicológicos, problemas relacionados a mim mesmo. E foi a partir desses problemas que eu enfrentei que o Senhor estava lá e eu pude encontrar o Senhor em meio a esse caos de vida. E a partir daí a gente começou a desfrutar de um tempo muito glorioso e estamos aí. Eu me lembro que durante um período eu estava vivenciando medos, né? No Sim. final desse período, eu estava vivenciando medos. E no período desse tempo de medos, teve um período que eu tinha medo até de dormir, porque eu achava que a vida que eu estava levando não era mais o suficiente para mim. E talvez Deus não estava se agradando tanto da forma que eu estava conduzindo a minha vida, e eu achava que Ele não tinha mais interesse na minha vida. E eu passei um período de medos, né? Eu tinha medo até para dormir. E por muitas vezes, E o medo é totalmente diferente do temor, é né? verdade, literalmente. Totalmente diferente do temor ao Senhor, né? Literalmente. E aí, eu me lembro que teve episódios na minha vida que eu tinha muitas paralisias do sono. Meu E eu achava Deus. que aquelas paralisias do sono que eu tinha era uma forma de eu não retornar mais. E muitas vezes eu precisei das orações da minha mãe, para eu conseguir dormir. E eu só conseguia dormir após as orações dela. Então foi um período muito turbulento, mas foi aí que eu encontrei o Senhor, foi aí que, de fato, eu pude desfrutar da sua companhia, da sua presença, de uma forma assim extraordinária na minha vida. E essas experiências têm se perpetuado até hoje, têm reverberado de uma forma grandiosa na minha vida. E eu sou muito grato a Deus até por essas experiências, por mais difíceis que tenha sido, mas foram elas que me trouxeram até aqui. Amém, amém, amém. E Gabriel, ele falou algo muito interessante. Não tem, né, como nós, enfim, psicólogos, a gente não puxar um pouco para a nossa área. Mas, enfim, né, eu acho interessante aproveitarmos esse espaço, porque, Gabriel, você tem um ministério lindo, né? O Senhor tem te usado aí para influenciar uma geração, não só aqui na Bahia, mas no Brasil. E eu creio que para o mundo, né? Então vamos aproveitar, gente, Gabriel, enquanto ele está por aqui, porque quando as portas internacionais se abrirem, glória, eu Amém, glória a creio, Deus. o Senhor tem te usado, né, nesse contexto aí do trabalho missionário, e eu sei que Ele tem se utilizado da sua vida para que outras pessoas sejam libertas, e como a gente estava conversando, não tem como a gente fugir, né? Você sabe que você não tem como fugir de uma chamada de cura, libertação, Sim, e, enfim, né, quem conhece um pouco do ministério do Gabriel sabe como Deus tem se utilizado da vida dele. E o que eu acho interessante é que ele trouxe, né, que ele enfrentou muitos problemas psicológicos. E é muito comum, às vezes, nós encontrarmos pessoas que têm, às vezes, a falta de conhecimento, até mesmo a ignorância no sentido de tudo aquilo que é falado, né, acerca dos problemas psicológicos, e pessoas que até enfrentam crises achando que os problemas psicológicos, a crise de ansiedade, o pânico, o pavor, e eu entendo também, tá, gente? Isso aqui é dentro de um olhar cristão, tá? Já que o nosso público é um público cristão. Eu entendo que o pecado, né, a forma como nós estamos vivendo, sim, a consciência, o peso, a consciência, né, a noção de consciência, de estarmos longe de Deus, gera essa angústia no homem, que gera também, né, esse estado como Gabriel falou. E Gabriel aí cresceu, né, num ambiente que ele disse que a mãe não dava nem muito espaço para ele, sim. Não muito dá. espaço para ele viver outras oportunidades. E eu sei que a gente acaba também gerando aquele medo, né? Deus vai me matar. Deus vai fazer isso e isso comigo. Eu tô acabado, a sepultura vai ser aberta e etc. Mas você consegue, né? Para que vocês entendam onde eu estou querendo chegar. Você consegue identificar, né, esses problemas que você enfrentou como batalhas espirituais ou como, para além das batalhas espirituais, problemas psicológicos que não impediram e não impede em nada a sua chamada, né? Que é Sim, exatamente isso. O Gabriel ele vai falar para a gente se ele consegue
discernir isso, né, como apenas um problema psicológico ou batalhas espirituais, mas o que eu estou querendo, né, concluir com isso que você abordou é que independente, né, do que você, cristão, e até mesmo você que não é crente, enfrente, você pode passar por um problema de depressão, crises de ansiedade, pânico e tantos outros transtornos, e os teus transtornos não impedem de você desenvolver uma chamada, de você ser usado pelo Senhor. Eu costumo dizer, né, enfim, nem estava no nosso script, mas eu costumo dizer dentro do meu contexto clínico que um diagnóstico, né, quando às vezes a gente tem esse diagnóstico, ou quando a gente tem esse discernimento, que não é só espiritual, porque às vezes a gente se desgasta, né? Se desgasta no intuito de eu passo uma vida toda jejuando, orando, repreendendo algo no âmbito espiritual que não é só espiritual. E quando a gente tem esse discernimento, como você teve, né? Discernimento, autoconhecimento, que não é só espiritual, mas que é também problemas emocionais, eu vou trabalhar nas minhas limitações e isso se torna potencialidades Sim. na mão do Senhor. Então, assim, os seus diagnósticos, transtornos não são para te limitar. Eu costumo dizer que o diagnóstico ele é como um manual de instrução, para eu entender o meu funcionamento. Mas, como é bom, né, a gente ouvir alguém que tem um chamado tão lindo da parte do Senhor e que já passou por essas experiências. Então, fale mais para como você entendeu, como você compreendeu tudo isso, né? Os problemas psicológicos, como você discerniu isso, se para além disso, batalhas espirituais. Sim. Você abordou um tema muito importante e a minha vida sempre esteve inserida nesse contexto de batalha espiritual. Desde muito cedo eu vivenciei, né, essas experiências espirituais nesse contexto de batalha. A gente compreende que a batalha espiritual, de uma forma geral, ela consiste entre uma batalha entre o bem e o mal. Sim. Satanás, ele tenta constantemente tentar atingir a igreja, tenta atingir os irmãos, as pessoas que um dia se decidiram a Cristo e, por não conseguir, ele investe constantemente através das batalhas espirituais para tentar tocar nas vidas, não é? E na minha vida não foi diferente. Eu carrego essa carga de ter sido uma promessa de minha mãe ter me criado para o reino, né? E eu acredito que dentro desse Ter me contexto... criado para o reino, ou tu vai, ou tu vai. Ou tu vai, ou tu vai. Foi mais ou menos o que Ana fez com Samuel. Você é do altar e acabou. Então, eu acho que Satanás trabalhou muito entre as batalhas espirituais para tentar me desvirtuar desse foco, desse caminho. E realmente eu enfrentei muitas coisas, e principalmente nesse contexto emocional, psicológico, né? Porque é um campo muito rico Sim. que Satanás ele tem trabalhado para tentar arrancar as pessoas do foco, né? E na minha vida não foi diferente. Então, por mais que eu vivenciei esse período de infância na igreja, mas o meu contexto familiar já é até bom eu entrar Sim, fique à vontade. nessa fonte, né? O meu contexto familiar foi um contexto muito complicado. Minha mãe era cristã, porém meu pai não era. Meu pai, na verdade, era alcoólatra. Então minha mãe criou eu e as minhas duas irmãs, que eu tenho duas irmãs, nesse contexto de igreja, enquanto meu pai estava nesse contexto do alcoolismo. E detalhe, minha mãe era cristã, porém meu pai não gostava de crente. Meu Deus. Era uma coisa muito complicada na minha casa. Então, nós íamos para a igreja e eu cansei de retornar da igreja, a porta da minha casa está trancada. Meu pai, sem querer deixar eu, minha mãe e as minhas irmãs entrarem dentro de casa porque nós estávamos vindo da igreja. E minha mãe foi muito insistente concernente a isso. Então, meu pai era alcoólatra, bebia com uma frequência muito grande, agredia minha mãe, Meu tanto Deus. verbalmente quanto fisicamente. Eu cresci nesse contexto, Ítila, de ver o meu pai agredir a minha mãe. Eu vi meu pai bater na minha mãe várias vezes, sabe? Então nesse meu desenvolvimento, desde a minha infância, a minha adolescência até a minha juventude, dentro desse contexto catastrófico,
gerou muitas crises em mim, gerou Sim, muitos pensamentos, muitas ideias. E quando você está nesse processo de aquisição de identidade, você começa a refletir sobre muitas coisas. E então eu passava a refletir, meu Deus, nós vivemos uma vida na igreja de dedicação a Deus. E por que minha casa vive esse contexto? Por que minha casa é tão difícil? Por que minha mãe sofre tanto? Porque nós sofremos tanto, porque assim como meu pai agredia minha mãe, ele também nos agredia. Eu me lembro de muitos episódios que nós vivenciamos. Eu me lembro de muitos episódios de agressão de meu pai às minhas irmãs, principalmente a minha irmã mais velha. Então essa minha criação muito difícil foi a partir daí que começou a gerar parte das crises que eu tive na minha adolescência, no início da minha juventude. E literalmente o meu emocional, o meu psicológico foi abalado. E foi um campo em que Satanás encontrou para tentar literalmente me arrancar do foco, do propósito que o Senhor já havia estabelecido na minha vida. E falar em campo estratégico é o campo que mais Satanás tem usado hoje para tentar tirar a igreja, principalmente o público jovem, do foco da missão do Senhor na Terra. É o campo emocional. Perceba que nunca se houve um tempo em que as emoções têm sido tão atingidas como esse tempo. Porque eu acho que Satanás ele entendeu que se ele mexe com o emocional, se ele mexe com o psicológico das pessoas, ele desestabiliza essas pessoas por completo. Né? Então, a nossa juventude, assim como eu fui nesse meu tempo de juventude, quer dizer que eu sou jovem ainda, apesar de estar nos 30, na casa dos 30, mas foi a arma que Satanás entrou para tentar me desestabilizar, né? Eu sempre costumo dizer nas ministrações que existe pelo menos três pontos específicos de Satanás, que é o ponto da identidade, porque ele tenta mudar a sua identidade, como ele tentou roubar a minha identidade. O ponto de tentar roubar a identidade, nunca se houve um tempo em que a identidade das pessoas está tão fragilizada. E a partir do momento em que a gente não tem uma identidade firmada, a gente não sabe quem nós somos, nós não sabemos para onde nós estamos indo, né? Então, a identidade, a missão, né? A missão, o propósito, sim. né? E a atenção. Roubou a identidade, tirou a missão e tirou a A- nossa atenção, o foco. acabou. E aí, qual é a arma estratégica? As emoções. A partir de então, passamos a não conseguir gerir as nossas emoções. Ontem eu até compartilhei com vocês que eu vivenciei um período em que eu não estava conseguindo gerir, dar conta das minhas emoções. E é aí que Satanás investe com muita força. E eu vivenciei esse tempo em que eu não conseguia gerir as emoções devido a tantas crises dentro da minha casa, devido a um ambiente tão desesperador, tão atormentador. E foi nesse campo que Satanás tentou me desestabilizar por completo, roubar a minha identidade, roubar o meu foco, o meu propósito, roubar a minha missão e tentar tirar literalmente a nossa atenção. E é quando ele tira a nossa atenção, mexe no nosso emocional, no nosso psicológico, que surge a nossa visão e o nosso desejo por coisas que está associadas ao mundo. Mas, para a glória de Deus Glória. Pai, Jesus me encontrou. Glória a Deus, glória a Deus. E assim, compreendemos, né, gente, tudo que o Gabriel trouxe aí. E é impossível dentro desse contexto, né? Porque assim, a sua referência, você falou, o diabo, ele tentou trazer essa confusão de identidade, até porque assim, a sua referência paterna era uma referência que estava inserida no alcoolismo, Sim, que a gente sabe, né? Nós compreendemos que é um vício, mas para além de um vício, a gente entende também que são prisões espirituais, né? sim, Inserido em um contexto de violência, de sofrimento, e aí acontece exatamente, né, aquilo que a gente fala dentro da psicologia, as crenças, né? sim, Aquilo que a gente vai construindo acerca da nossa identidade, aquilo que a gente começa a pensar. E, assim, principalmente quando você é criado dentro desse ambiente marcado por uma violência, né? E quando nós falamos aqui, tá, queridas irmãs, que a minha mãe, fulano de tal, passou por esse contexto de violência, nós não estamos dizendo que você tem que se submeter a isso a todo custo, não é sim, isso. Até porque esse contexto de violência, ele deixa marcas, né? sim, Então, assim, a gente sabe que Satanás, ele trabalha nesse ambiente. Ele, vícios, prisões espirituais, e seu pai não gostava de crente,
Vocês foram criados nesse ambiente de violência que geram marcas emocionais, Sim. geram traumas. E aí eu imagino talvez a série de confusão que isso causasse na sua mente, né? Principalmente como homem. Porque a gente sabe que Muito. hoje, muitas vezes, alguns filhos, né, alguns homens se casam, são violentos, porque isso é reflexo do ambiente que ele foi criado, né? Enfim, a minha abordagem costuma dizer que nós somos moldados pelo ambiente. Só que eu, como crente, eu entendo que nós não precisamos repetir padrão, Sim. né? E a gente vê isso na vida de Timóteo. Eu falo isso sobre Abigail. Timóteo era um jovem que tinha tudo para ser totalmente diferente do que ele foi, né? A Bíblia não dá muitos detalhes, mas a gente entende que Timóteo cresceu em um lar separado, né? E quando a gente vai estudar ali sobre as questões de geografia, a gente entende que era uma região muito mística, cheio dessas coisas espirituais e muitos outros problemas que a gente vê hoje já era inserido dentro da cultura de Timóteo, mas que ele teve uma mãe, uma avó que lhe ensinou o caminho da fé. Sim. E aí, o quanto é importante, né? Nós termos a nossa identidade firmada. E a nossa identidade, ela só pode ser firmada quando nós conhecemos ao Senhor, Sim. né? E assim, é importante batalhas. E eu digo sempre, né? Como crente, estou falando como crente. Na nossa vida, a gente ora, se cuida. A gente vai ao médico, mas ora. A gente vai ao psicólogo, mas ora, né? Então, aproveito para dizer, ore acerca das suas emoções, ore para que o Senhor ressignifique as suas memórias, porque eu acredito que você não imaginava nunca que nesse contexto de violência, nesse contexto aí, enfim, de um lar dividido, de um lar marcado pelo alcoolismo, por violência, você imaginava viver tudo que você vive hoje. Acredito que jamais, né? E nós falamos muito sobre o autoconhecimento. Sim. E, de fato, o autoconhecimento é importante. Só que a nossa identidade, ela só é firmada quando nós temos o conhecimento do alto. Porque quando nós temos o conhecimento do alto, a gente entende. Eu não sou aquilo que meu pai dizia que eu seria, Uau. né? Eu não sou aquilo que as pessoas falam que eu serei. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E assim, como que o seu pai, né? Se você quiser nos contar sobre isso, claro. Como é que seu pai, ele... Você é o único homem no meio ali de 3 Sim. mulheres, e ele que não gostava de crente, ouvindo sobre essas promessas. Como que seu pai encarava acerca do seu ministério, o que era que ele dizia? Nos fale mais dessa questão paternidade, enfim, Sim. mágoas, perdão. O espaço é seu e para você falar aquilo que Claro. você sente à vontade. Eu vou iniciar falando do meu sentimento de meu pai hoje, apesar que tem 4 anos exatamente que meu pai faleceu. E no Dia dos Pais eu até gravei um vídeo dizendo como eu queria que meu pai estivesse aqui hoje. Só que durante muito tempo, aliás, melhor dizendo, a minha relação com meu pai sempre foi uma relação horrível, né? Nós não nos gostávamos, nós convivemos durante muito tempo no mesmo ambiente, mas nós praticamente não nos falávamos, Meu Deus. né? Realmente meu pai não gostava da vida que eu levava, a vida cristã, principalmente quando eu me envolvi no mundo da música e eu abandonei tudo para viver da música, para viver do ministério, né? Então isso para ele era algo inadmissível, Imagino. né? Porque já não gostava de crente, como nós costumamos falar. E um E filho um homem filho crente crente vivendo do do ministério ministério. Isso para é ele um era preguiçoso e, enfim, justamente. Então, assim, minha relação com meu pai sempre foi muito complicada. A começar como eu abordei agora há pouco, a começar da vida que nós levamos, né? Do homem rude que ele era. Então, aquilo criou em mim uma certa aversão a ele. Na verdade, eu tive essa aversão paterna, né? Toda a minha atenção, todo o meu afeto era dedicado à minha mãe. Já ao meu pai, afeto zero. Inclusive, eu passei muito tempo com raiva de meu pai, eu tinha ódio de meu pai, eu desejava a morte dele. meu Deus. Só para vocês terem noção. Era uma relação muito complicada, muito E complicada. mesmo dentro da E igreja, mesmo dentro da você igreja, tinha essa raiva, esse... muita raiva. E eu falo com muita liberdade isso. Teve uma certa feita que meu pai
ele agrediu a minha mãe. E eu já era já jovem, né, rapaz? E quando foi uma das últimas vezes que ele agrediu a minha mãe. Quando eu vi aquela agressão, eu fui em cima dele para tentar impedir. E foi a partir dali então que ele parou de agredir minha mãe, né? Só que aquele sentimento de ódio, de raiva por ele só crescia, né? Porém, já próximo ao fim da sua vida, é, depois de muita oração, depois de muito propósito para que Deus, mesmo em meio é, a esse desafio que era manter essa relação com uma pessoa tão difícil, gerasse um coração que pudesse perdoá-lo, né, pudesse encontrar nele paz, o Senhor começou a trabalhar e a mudar ele mesmo, né? Eu creio que já fazia parte do processo de Deus para que ele aceitasse a ele como único e suficiente Salvador da sua vida. Então, tipo assim, eu vim ter de fato uma relação melhor com meu pai já quando ele já estava perto de partir, né? E E foi. esse processo de cura, de perdão, que eu acredito, né, Hum, que você tenha vivenciado isso, como tudo isso aconteceu? Você, seu pai, a paternidade, e acredito hum, que a paternidade de Cristo sim, foi, enfim, foi o que te sarou e firmou tua foi. identidade, e enfim, esses últimos momentos aí, Hum. como você diz, né? Foi justamente isso. Foi esse processo com Deus que fez eu conseguir enxergar meu pai com outros olhos, além dos olhos, além da visão que eu havia criado sobre ele, a versão. Foi essa identidade sarada em Cristo, essa paternidade em Deus, de fato, que fez eu encontrar esse caminho de cura e libertação, né? Porque primeiro eu me perdoei. É, Exatamente, né? Porque quando a gente fala sobre perdão, gente, perdão ele é muito mais profundo do muito que o mais que a gente profundo, imagina, né? muito mais E às profundo. vezes nós, e como Gabriel falou, Gabriel cresceu dentro de um contexto de igreja, mas ali com raiva, ódio, e a gente não está aqui para emitir sentença, até porque você sabe tudo que você vivenciava, e o quanto isso nos adoece, o quanto isso nos Sim, aprisiona, porque a falta de perdão faz isso, né? O perdão, sim, ela gera cadeias, né? Nos prende, sim, como também prende o outro. E sim, não é fácil. E aí, às vezes, nós cantamos, levantamos a nossa mão, e um dia eu estava lendo a oração do Pai Nosso, que universalmente, né? Enfim, o mundo repete. E Pai Nosso que estás no céu e tal. E quando chega na parte do perdão, perdoa. E ali é como nós é perdoamos verdade. aquele que tem nos Os ofendido. ofendidos. Quando a gente chega nessa parte, É, é desafiador, porque nós muito, estamos pedindo para ele nos perdoar como nós perdoamos aquele que tem justamente. nos ofendido. E não é fácil, não É, é fácil. é, E aí a gente precisa, né, dessa. Para liberar perdão para o outro, a gente precisa se sim. perdoar primeiro, né? Então, E foi justamente isso que aconteceu. Quando eu me perdoei, eu consegui perdoar, né? Eu entrei nesse processo de perdão. E sabe o que é incrível? Que quando meu pai faleceu, é, Deus fez algo assim muito especial. Meu pai, ele faleceu de AVC. meu Deus. E foi no período da pandemia. E no período da pandemia eu comecei a trabalhar, porque fechou tudo, né? Tudo ficou um pouco complicado. Uhum. E eu, che- eu cheguei, eu cheguei do trabalho por volta de meia-noite, era um domingo. E quando eu cheguei em casa, meu pai, ele já tinha dado o primeiro AVC, só que ninguém dentro da minha casa havia percebido. Meu E Deus. era como se é, 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 Deus tivesse preparado aquele momento só para que eu percebesse. E aí eu cheguei em casa e minha casa no período, na época estava em reforma, e quando eu pisei o pé dentro de casa, eu percebi um som diferente. E quando eu percebi um som diferente, eu fui até o quarto que meu pai estava dormindo e eu percebi que ele já não estava normal. Então foi eu que encontrei ele. Meu Deus. E depois chamei toda a minha família. Foi eu que dei o primeiro socorro para ele,
nesse período de internação, eu passei com ele no hospital. Eu tive a oportunidade de alimentar meu pai através de uma sonda. Meu Eu tive a Deus. oportunidade de trocar meu pai no leito de hospital. E quando ele veio a óbito, tudo foi através de mim para conseguir resolver as coisas. E até mesmo para ele aceitar a Jesus. Foi naquele período em que eu estava com ele ali, Foi, revezando entre eu e minha mãe. foi Foi eu que através, fiz o apelo. foi através de você. E detalhe, foi algo muito incrível, porque assim, ele teve um AVC e nos primeiros dias ele perdeu a memória. Só que isso foi um domingo. Quando foi na terça-feira, ele era como se ele tivesse dado uma melhora. E aí a gente falava com ele e ele conseguia responder de acordo com o que a gente perguntava. E foi nesse período que a gente fez o apelo e ele aceitou a Jesus. Após ter aceitado Jesus, ele dormiu e no outro dia a saturação dele já amanheceu caindo e ele partiu. Então, assim, o Senhor selou ali o perdão, o Senhor Ressignificou, né? ressignificou, restaurou a nossa comunhão naquele período de dor. Ali eu sou muito grato a Deus, por mais que tenha sido nesse período de dor, mas por ele ter restaurado. E hoje eu sinto saudade do meu pai. Meu É uma Deus. loucura falar isso para muitos, mas eu sinto saudade do meu pai, como eu queria que ele estivesse aqui hoje. Amém, amém. E eu quero aproveitar esse momento, enfim, eu já estou aqui quase chorando, e declarar para Glória a você que está Deus. aí nos assistindo, né? O Senhor vai te dar graça para perdoar. O Senhor vai ressignificar suas memórias. E não há ambiente, né, Gabriel? Sim. Quando você traz tudo isso para nós, nos faz entender e só confirma que não há ambiente que o Senhor não possa entrar. Não, Não há coração que o Senhor não possa não. transformar. E como você mesmo disse, um homem muito duro, muito violento, mas que o Senhor foi transformando. Sim, E a transformação que Deus também fez em você, né? sim, Porque às vezes, assim, nós só não somos violentos, mas nosso coração às vezes está tão cheio, sim. né? Tanto quanto o coração do outro. E como é maravilhoso falar desse Deus, desse É, Pai que cura. Então, eu quero dizer para você, né? Nós queremos declarar que o Senhor vai entrar aí nesse ambiente, que o Senhor vai fazer algo diferente, que o Senhor vai ressignificar suas memórias e aquilo, acho que a Sara Farias, né, que lançou recentemente tudo aquilo que o diabo veio para fazer diferente, o Senhor vai transformar em bênção. E você em nome de imaginava que em Jesus. algum momento da sua vida você iria dizer que o sentimento que você sente pro seu pai hoje é saudade? Não, de forma alguma. Eu jamais imaginava. É algo assim que só Deus para explicar. Só Deus para falar sobre. Nunca imaginei que hoje eu desejaria que ele estivesse aqui, não é? Para ver, Para enfim. ver tudo que tem acontecido, as coisas do jeito que tem caminhado. Você percebe, Gabriel, após isso, né, perdão, e a partir disso, a partir do momento que nós somos curados, o Senhor vai ressignificando nossas memórias. Não é que a gente esqueça, né? Gabriel não esqueceu o que ele viveu. Gabriel não esqueceu o que a mãe dele vivenciou, dele precisar entrar nesse contexto. Só que eu acredito que o Senhor ressignificou isso hoje em você, Muito. né? Através do perdão, curando as suas emoções, sarando o seu pai por completo, né? Sim, Que é a melhor cura, que é a cura da alma, enfim, recolhendo, salvo. Ministerialmente, a sua vida, você consegue enxergar mudanças, novos níveis? Como muito. você se vê hoje depois disso? Muito. Justamente foi a partir disso que minha vida começou a alavancar, né? É como se eu recebesse uma liberação. Meu Eu Deus. fui liberado. Depois do perdão, depois da comunhão, eu fui liberado no mundo espiritual, Sim, né? Porque, como Tânia Teresa fala, que o mundo espiritual é feito de leis, sim, sim. né? Então, eu fui liberado a partir de então. Após isso, a minha vida alavancou. Porque a partir do momento que nós liberamos o perdão, É, você libera o outro, sim, né? Gente, perdão é muito profundo. muito, Perdão não é só. muito. Eu costumo dizer, enfim, essa apresentadora ela fala demais. Eu costumo dizer que o perdão, às vezes, é como você espremer
um caroço, um nódulo, É, sem anestesia. é, Não é aquela coisinha linda que às vezes a gente pinta, né? Oi, amiga, perdão, um beijo, opa. Não. É você extrair, é você espremer, botar pra fora. Dói, né? Você espremer um caroço, você muito. tirar um nódulo sem anestesia. Só que o efeito daquilo depois é sarador, é Sarador. libertador. E no mundo espiritual, tanto nós liberamos o outro, como nós somos liberados, né? Sim. Somos liberados para fluir, para cadeias são quebradas, Uhum. né? E aí você trouxe a reflexão da Tânia Teresa, que é alguém também que eu admiro muito. Muito. O mundo espiritual, ele, né, feito por lei, se move através Sim, disso e as cadeias são quebradas e a gente flui, isso é muito bom, né? É muito bom justamente. falarmos sobre isso. Nada disso estava no nosso script, É está sendo mais verdade. profundo do que o que a É gente. verdade. Eu acredito que essa manhã será uma manhã, né? Enfim, no momento que você estiver assistindo esse podcast, será um momento de perdão, enfim. É. E eu acho que o maior confronto é você olhar e dizer, mas ele fez isso comigo, ela fez isso comigo, Isso. né? E a gente entra naquele Hum. senso de justiça É, que a gente acha, e na é, realidade Jesus falou que a nossa justiça, é. enfim, O perdão é tão sério, Itila, que se eu não tivesse encontrado esse período, o perdão, se eu não tivesse restabelecido, restaurado a minha identidade no Senhor, eu acho que eu seria o oposto do que eu sou hoje, né? Porque assim, a falta de perdão gera em nós uma certa revolta, sim, né? E era o que tudo estava caminhando para acontecer comigo. Uma certa revolta. Eu já tinha uma certa aversão a meu pai, né? Já tinha uma certa raiva, já tinha uma certa indisposição à vida que nós levávamos. Então, a minha vida era para ser o inverso do que é hoje. Em todos os aspectos falando, sim, sim. Você sabe? falando e eu fico imaginando a profundidade É, disso, é, né? Detalhes e coisas que não, eu tinha que tudo o para. tempo é muito curto para a gente falar sobre Eu isso. tinha tudo para ser drogado, alcoólatra. Eu tinha tudo para ser uma pessoa muito horrível, Violento, violento em todos os agressivo. aspectos falando. Eu tinha tudo para ser ao inverso do que eu sou hoje, por falta de perdão, por revolta que existia dentro de mim. O perdão chegou e junto com o perdão, a minha vida foi liberada. É muito forte isso. É muito E forte isso. exatamente, né? Viver a sua Sim, real identidade. E identidade. quem conhece Gabriel, enfim, né? Quem conhece Gabriel para além do Sim, púlpito, percebe a pessoa feliz, sim, né? E até porque muito. felicidade não é ausência de De problemas, forma alguma. não é. As pessoas têm um conceito, né? Nós não vamos É, entrar nessa temática. Apesar de todo o histórico do ambiente, você, quem te conhece, você é feliz, você é sim, acolhedor, né? extremamente. Super, super alto astral. Muito, E muito. tantas outras coisas que só o Senhor faz isso, né? Só ele. Só ele. Só o Senhor faz, só o Só ele. Senhor dá um novo sentido. E, meu Deus, só o Senhor para fazer Só isso. ele. Gabriel, eu queria que você, né, enfim, já falamos de tantas coisas profundas aqui, de abandonos, violência, perdão, chamado. Eu queria que você falasse para nós aí um pouco dessa experiência missionária, né, gente? O Gabriel, ele não Sim, só canta, Gabriel, ele também é missionário. O Gabriel sim, tem trabalhado com jovens, formado pessoas. sim. E eu lembro de Meninas que Oram, se não me engano, você contou uma experiência muito marcante. Enfim, meu pai, me ajude a lembrar agora. Aham. Mas eu lembro que você contou uma experiência de um lugar que você foi cantar Hum. e você decidiu que você iria na casa de alguém e tal. Isso. Enfim, foi. Tá vendo? Foi isso mesmo. Mas me fala, essa chama, esse desejo missionário, como tem Vamos sido lá. hoje o projeto Atos 29? Isso. É, há aproximadamente 6 anos atrás, eu fiz um curso pela Jocum, né? E quando eu fiz esse curso pela Jocum, um curso chamado Envia. Eu fiz esse curso sem pretensão nenhuma. É, alguns amigos meus já faziam esse tipo de curso, já participavam desses movimentos,
né? Porque lá tratava muito sobre identidade, Sim, sim, sim. tratava muito Cura, sobre libertação, a Jocum libertação. trabalha muito E eu nesse falei, vou aspecto. participar. E aí fiz esse curso pela Jocum e após fazer esse curso pela Jocum, eu participei de um treinamento missionário presencial. Só que eu fui do treinamento missionário porque naquela época que eu digo que não tem tanto tempo, né? 6, 7 anos. Tava muito na moda, né? Ah, partiu fazer missão do Sertão da Bahia, hashtag missão do Sertão da Bahia, postou uma foto no Instagram. E eu fui para o campo missionário com esse intuito, de postar uma moto Instagramável. instagramável. Partiu missão do Sertão da Bahia. Quando eu cheguei no campo missionário, Deus me pegou em banda, como nós costumamos a É, falar. gente, obra missionária É, chamado Ministério não é é, instagramável. não é. E assim, eu vivi a maior experiência da minha vida no sertão da Bahia, no campo missionário. Eu vivi experiências As que maiores experiências da sua vida. da minha vida. Que, aliás, as pessoas acham que as maiores experiências da nossa vida é quando Aham, a gente prega, é quando a gente está ali cantando, que tem aquela explosão de glória. Gente, justamente. claro que é marcante, não é isso. Mas geralmente as É maiores verdade. experiências que marcam a nossa vida não vêm ali, É né? verdade. Ali é só a conclusão, enfim, o desfecho Isso, daquilo que a gente vive em outro ambiente ou no secreto. justamente. E aí, eu vivi experiências assim que me levaram para um nível com o Senhor muito grande. E quando eu retornei do campo missionário, eu já não queria nem mais postar as fotos do hashtag, Meu porque Deus! Então foi totalmente diferente. Você totalmente saiu com a diferente. ideia blogueiro, Blogueiro, Gabriel blogueiro, blo- Gabriel missionário instagramável, isso, e o senhor te constrangeu me a ponto de você constrangeu a não um querer nem ponto, postar. não querer nem postar. E aí, apesar que eu postei, mas não com aquele intuito mais. E aí eu voltei completamente transformado e com desejo de ir em outras ações, de participar de outros trabalhos missionários. E aí foi aí que a gente passou a fazer parte do Atos, do 29 Atos, e hoje nós somos um dos líderes, né? Eu lidero a Extensão Bahia, nós temos um trabalho social muito forte, né? A gente leva tanto o social como o evangelístico, a gente trabalha com várias estratégias para tentar alcançar os povos e tem sido algo sobrenatural nas nossas vidas. Eu sou movido por missões. Às vezes eu chego até a dizer que eu sou mais missionário do que cantor. Glória a Deus. E acreditem, gente, quando nós participamos de uma cruzada evangelística, outro dia mesmo, nós estávamos em uma comunidade que faz parte de Cansanção, que chama Cacimbas. E nós fomos para uma praça e só tinha um violão e uma caixa de som. E eu comecei a cantar no meio da rua e parecia que eu estava cantando em um evento muito grandioso, mas eu estava Glória a cantando para um Deus. número muito curto de pessoas. Então hoje eu sou muito movido por missões, né? Por esse trabalho social missionário e é algo que faz parte da minha vida também. Amém, amém, amém. Então, você aí que quiser conhecer o projeto Atos 29, procura aí nas redes sociais, segue também o Gabriel, Isso, né? E Gabriel breve vai estar aí, psicólogo, enfim. com Não certeza. sabemos quais são os caminhos que o Senhor levará, mas eu acredito que, enfim, né? Eu acredito que só irá somar e potencializar tudo aquilo que o Amém. Senhor já lhe deu. Eu creio. Projeto aí do Atos 29, toda a sua história de vida, ministrações, para além do louvor, que você sabe. Enfim, eu estou aqui Sim. e já estou vendo espiritualmente, né? E mediante a todo o potencial que ele tem, todo o contexto, o Senhor se utilizando dessas ferramentas que Amém. ele te deu, né? E o desejo do nosso coração é que o Senhor continue te levando muito, muito, muito além. Me fale agora uma canção que marcou sua vida. Ah, foram muitas, muitas. No caso, cresci cantando Vendaval de Chile Cavalhais, né? Eita! Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: Filho, vou te socorrer do pó e das cinzas, eu vou te levantar, porque sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Eu sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho
e entregue à solidão. Mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. Glória a Deus, Essa fez glória parte a da minha Deus. vida, então é uma canção muito marcante. Eu cresci cantando ela e muitas outras. Você cresceu nesse ambiente raiz, Nesse ambiente raiz. do manto. Por isso que eu canto muito raiz hoje, né? Muitas canções raízes. Você mistura um pouco. Mistura- Eu vou orar, não é raiz. Não é, Raiz, gente, no realmente. âmbito pentecostal, tá? Disso que a gente está falando. Isso, Das canções mais antigas. é verdade. Mas isso é muito bom. E, enfim, se pudéssemos, gente, a gente ficaria aqui à tarde. São muitas pautas, muitas coisas. Eu acho que a gente vai para a parte 2, né? Para a gente trazer outros temas aí. Mas foi muito, muito bom, Gabriel, Glória a Deus. recebê-lo aqui nesse espaço, né? Meninas e Homens que Oram podcast. E você que nos acompanha aqui, nos segue nas redes sociais, segue o Gabriel aí no Instagram, Amém. YouTube, Gabriel. Tenho também. YouTube, enfim. E seja abençoado, né? Amém. E eu quero encerrar esse episódio hoje, né? O Gabriel já cantou aí, mas eu quero encerrar esse episódio hoje fazendo uma oração, né? Por você que tá aí, por você que foi alcançado por esse conteúdo, porque eu tenho certeza que cadeias estão sendo quebradas, que o Senhor vai entrar em ambientes, né? E eu quero só reforçar. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. É verdade. Você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem. Você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode. E por mais que o ambiente que você tenha crescido, que você tenha, enfim, passado aí boa parte do seu tempo tenha sido um ambiente marcado por dores, violências, abusos, se a sua identidade, né, está aí toda bagunçada, com base em tudo que você ouviu aqui hoje, nós declaramos em nome de Jesus, Em nome de Jesus. uma identidade restaurada, né? Uma identidade firmada Amém. em Cristo, Em né? nome de É isso que a Jesus. gente vê no Gabriel hoje, uma identidade firmada em Cristo, uma identidade de um homem que sabe que é amado, Sim, que sabe para o que o Senhor o escolheu, e eu quero, sim. nós queremos profetizar isso sobre a sua vida. Em nome de Uma Jesus. identidade firmada, alinhada com os céus, com os propósitos do Senhor e ambientes restaurados Sim. pelo perdão, pelo Sim. amor nesta manhã. Então nós vamos encerrar orando e a glória de Deus está aqui nesses estúdios Aleluia. e nós queremos alcançar você através dessa oração. Senhor nosso Deus, Sim, Deus. nós te agradecemos por essa manhã, Sim, por receber o Gabriel aqui, sim, Jesus. pela direção que o teu Espírito Obrigado, tomou. Jesus. O meu script foi um, mas o céu preparou outro verdade, momento para Senhor. nós. Senhor, nós queremos orar por essas pessoas que estão assistindo esse conteúdo. Sim, Senhor. Eu quero orar por relacionamentos Sim, curados, assim como o Senhor ressignificou Em nome o, de o Jesus. relacionamento do Gabriel com o pai. Sim, Eu quero Jesus. orar nesta manhã para que relacionamentos de pais e filhos, filhos e pais, Sim, Senhor. sejam restaurados, porque a tua palavra nos Sim. diz que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos É verdade. e dos filhos aos pais. Eu quero declarar, Senhor, Em nome que de toda Jesus. dureza seja quebrada. Senhor, eu quero declarar que aonde o ódio, a mágoa tem abundado, as Sim, cadeias, meu Senhor, da ofensa, da mágoa, seja quebrada nesta manhã. Eu quero orar por memórias, memórias de mulheres e de homens, Senhor, porque o que nós vemos aqui nesta manhã não é que apenas mulheres, mas homens também são marcados por Sim, isso. Senhor. Eu quero te Verdade. pedir que o Senhor vá nessas memórias, vá nas emoções, vá nas Sim, marcas Senhor. do Nós te passado, pedimos, Pai. e o Senhor possa tocar agora, o Senhor possa trazer um novo sentido, o novo sentido que o Evangelho traz, que Sim, o teu Senhor. sangue traz, que a tua palavra traz, Senhor, que identidades sejam firmadas Sim, nessa Senhor. manhã. Você não é, eu declaro em nome de Em nome Jesus, de Jesus. você não é aquilo que a sociedade diz, Sim. aquilo que talvez o teu pai, tua mãe, a tua É verdade. parentela disse. Nós Você é concordamos. aquilo que o céu declarou Nós sobre a concordamos. sua vida. Você é o que a Bíblia
Bíblia diz que você é. Nós somos regenerados, perdoados, sim, amados e selados, sim, com o Espírito da promessa. Que todo rótulo, meu Senhor, que possa permear, todo sim, rótulo caia por terra, porque nós carregamos um selo do Espírito. Nós somos propriedade tua e nós te glorificamos. Aleluia. E que através desse episódio muitos testemunhos possam acontecer. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Glória! Que você sinta essa glória que está aqui, aí na sua casa também. Nos segue, curte, comenta, interage e vamos para os próximos episódios. Nós vamos estar ouvindo aqui muitas histórias, né, de homens e mulheres de Deus. Vamos estar também falando de temas aí ligados às emoções e muitas outras coisas que já estão sendo preparadas e nós queremos compartilhar com vocês. Então, fica por aqui, Meninas que Oram Podcast. Deus abençoe. Sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará, pois eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão, pois eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Glória! Deus abençoe, meu povo! Amém.